A graça e paz de Jesus para você. Hoje eu quero meditar um texto que está em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Fala da fé, né? Fala da fé. Você tem fé ou você tem crença? Tem gente que diz que tem fé, mas na verdade tem crença, né? Crença em alguma coisa, eu creio nisso, creio naquilo. Fé não é crença. Então o que é fé? A palavra diz que a fé é a prova de coisas que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Em geral, a gente crê, né, que Deus vai fazer alguma coisa, né, por nós. A gente diz assim, olha, tenha fé que Deus vai realizar tal coisa. É alguma coisa que você tem que ver, né? Parece mais com autoajuda, aquele conceito que aqui no Evangelho está totalmente errado, né? Tem nada a ver com autoajuda. Mas a oração é um recurso para Deus fazer o que a gente quer, o que a gente quer. Essa é a crença. Você vai dizer a Deus qual é a melhor saída, né? Mas saiba que todas as coisas subsistem por meio dele. E ele, Deus, está cuidando de você o tempo todo. Você ora para livrar-se da ansiedade, né, de achar que Deus não está atento para a nossa vida. É para isso que a gente deve orar. Porque ele diz para não andar ansioso por coisa alguma. E que essa é a paz de Deus. Quando a gente não anda ansioso e descansa nele, a paz se estabelece, né? Porque nisto conhecemos o amor de Deus, diz a palavra. Porque Deus nos amou primeiro. Para que nós vivêssemos para ele. Com essa convicção de que todas as coisas contribuem para o bem, né? Porque Deus não é manipulável, não é passivo. Tem gente que acha que Deus é manipulável. Vou orar, vou dar o dízimo, vou jejuar para Deus fazer isso, fazer aquilo. As coisas que o olho não viu e a certeza de coisas que se esperam, né? Tudo tem que se relacionar ao projeto de Deus, sabe? Por exemplo, Abel entrega aquele cordeiro ao sacrifício, né? Por isso que a entrega dele não foi por causa do cordeiro, mas a entrega dele foi assim, eu não tenho o que oferecer, eu não tenho barganhas a fazer, eu vou entregar a própria criação. Enoque andou com Deus e foi trasladado, né? Diz que ele teve a intimidade com Deus, ele conheceu a Deus. E Noé é o exemplo do serviço, né? Aquele cara que sem ver, mas se entregou ao ridículo de passar, sei lá quantos anos, 80 anos, 100 anos, construindo um barco enorme. Porque entregou a Deus a sua vida acreditando, descansando nele para conhecê-lo, né? Veja Enoque, por exemplo. Enoque não fez nada, mas andou com Deus e não viu a morte, sabe? Isso é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, sabe? Porque é entregar-se à vontade do Senhor, que a vontade do Senhor é perfeita. Andar com Jesus é morrer para si mesmo. Eu te ofereço o privilégio de andar comigo, diz o Senhor. Todas as coisas considero como esterco, como disse Paulo, para ganhar o Senhor. O Senhor derrota o poder do nosso egocentrismo quando a gente diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade, sabe? Eis meus filhos, eis a minha casa, eis a minha vida, são teus. Minha vida foi obra de Deus, sabe? Feita segundo a tua vontade, entrego tudo e ficamos servindo pela fé, sabendo que ele é galardoador, restaurador, libertador, abençoador dos que o buscam para servir pela fé. Eu queria ler aqui na carta
aos Hebreus, capítulo 11, um pouco mais sobre a fé, tá? Diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Por ela, pela fé, os antigos entenderam que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível foi feito daquilo que não se vê, aquilo que não é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus muito mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Afinal, estou eu aqui me referindo, lendo sobre isso, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvamento de sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara, a esposa dele, recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo já sendo avançado em idade, porque teve por fiel aquele que lhe o havia prometido, pelo que também de um, e esse já brocha, né? Amortecido, a palavra que o Evangelho usa aqui, é uma metáfora, é uma delicadeza. De um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo o seu primogênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito: em Isaque será chamada tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e também aí, em figura, o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquilo que é invisível.
Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca. E tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Com gritos e trombetas, os caras derrubaram a muralha e só escapou Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. A única construção que ficou de pé em Jericó foi a casa de Raabe. Aquele pedaço do muro não caiu. Que direi mais? E faltará tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões como Daniel, apagaram a força do fogo como Sadraque, Mesaque e Abdenego, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escarros e açoite e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito. Agora ele está falando de mim e de você. Sim, nós somos personagens também da história da Bíblia. Eu sou personagem da história da Bíblia. Está falando aqui, de mim. Visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É por isso que nós devemos deixar todo embaraço, e o pecado, deixar o pecado e correr com perseverança a nossa vida, fitando os olhos em Jesus de Nazaré, aquele que disse: eu darei a você a vida eterna.